através de uma denúncia anônima de que havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. E me falaram, inclusive, da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, descobri que esse vídeo de fato existia, mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte, no interior de Alagoas, numa relação sexual com um menor de idade. Com a investigação, nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida. E que havia também ali a confraria do silêncio, ou seja, a igreja local abafava o caso para que isso não fosse divulgado, porque havia muita gente envolvida. Essa que é a verdade. Então, a grande dificuldade nessa história foi de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem, que era de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado. E que não se tratava de um ato sexual consentido. Entendi. Ato homossexual consentido, onde não caberia nenhum tipo de reportagem, porque a gente não faz reportagem sobre vida pessoal das pessoas. Entendi. Isso se tornou vida pessoal de indivíduos. Isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou que havia toda uma estrutura destinada a abusar de menores, ganhando a confiança dessas pessoas, usando o poder da igreja local, e isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja. Claro que estamos falando de setores da igreja. A maioria da igreja não concorda com isso. O Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário. O Papa Francisco tem uma preocupação. Ele mudou a história da igreja porque ele é uma pessoa de muita dignidade, muito corajoso, e ele, de fato, fez uma revolução nisso daí. Mas na época em que a gente fez isso, não havia essa disposição. E eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças, mas foram 7 documentários onde a gente foi evoluindo. As vítimas começaram a ganhar confiança depois do primeiro documentário. A gente conseguiu registrar as várias ameaças, até uma matéria muito boa de ser assistida, porque ela mostra, a gente conseguia documentar toda essa estrutura que ameaçava as vítimas. As vítimas foram ameaçadas. Se elas contassem a história, e eles ficaram sabendo que eu estava lá, elas seriam punidas drasticamente, entendeu? E ao longo de 7 grandes documentários, a gente conseguiu ouvir uma infinidade de vítimas, e o resultado final foi que 3 monsenhores, historicamente, foram pela primeira vez condenados. É a primeira vez que isso acontecia, a primeira vez que o Vaticano... A primeira vez que o Vaticano, já teve outros casos de punição, mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coroinhas no Brasil. Essa foi um divisor de águas. Um divisor de águas, essa história. Um meia-culpa feito pelo próprio Vaticano. Foi muito significativo. Inclusive, como ele é um capítulo repleto de detalhes, é o mais longo, inclusive, desse aí. E quanto tempo você ficou Chama-se Atrás do Atrás do altar. E para você, como que é quando você pega uma coisa tão escabrosa com isso que é pedofilia, e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção prejudique a sua capacidade de apuração, mas, por outro lado, a emoção ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber o sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar
com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria? Não condeno, mas particularmente a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções.